Portanto, quando se fala de comportamento organizacional e do impacto do comportamento dos indivíduos, da personalidade dos indivíduos nas organizações, nós falamos de vários aspectos importantes. E um aspecto essencial que deve ser tratado é justamente o fato de que, e um grande autor colocou isso na história, na administração, que é Friedrich Herzberg, ele coloca, por exemplo, que aquilo que o ser humano faz, as funções que nós desempenhamos dentro de uma organização, o que nós fazemos, as nossas responsabilidades, desempenham um papel fundamental. Por quê? Segundo Herzberg, quando nós desempenhamos essa função, nós estamos nos realizando. Nós estamos realizando a nossa personalidade, nos realizando como seres humanos. Então, esse é um aspecto importante, a partir daquilo que fazemos. Mas, segundo esse mesmo autor, muitas vezes, dentro de uma empresa, o ambiente que é criado, as relações interpessoais e o estilo de gestão, ele pode ser um dos fatores que desmotiva. Por quê? Por exemplo, se nós temos um estilo de gestão extremamente autoritário, que não permite a participação das pessoas ou dos indivíduos, em que os indivíduos se tornam apenas marionetes, máquinas, computadores, pessoas que respondem àquilo que é dito, simples tarefeiros, isto vai desmotivar. Isso não vai motivar ao comportamento, isso não vai motivar os esforços, as energias, a criatividade. Se as relações interpessoais, se o clima, o ambiente organizacional for pesado, as relações não acontecem, a comunicação não flui, isso também é um ambiente que vai desmotivar o sujeito, desmotivar a pessoa. Por isso, criar um ambiente organizacional favorável e ao mesmo tempo que saiba equilibrar entre os objetivos da organização e o comportamento dos indivíduos é fundamental, porque se os indivíduos colaboram com a organização e influenciam o seu desenvolvimento, também a organização colabora com os indivíduos e influencia o seu desenvolvimento. Por isso o comportamento organizacional é uma via de mão dupla. E nós temos um outro autor que é Douglas MacGregor. Esse autor vai colocar duas teorias sobre o ser humano diante do trabalho, diante das empresas. Na primeira teoria, que é a teoria X, ele diz que, segundo essa teoria, o homem é avesso ao trabalho. Nós nascemos avessos ao trabalho e nós vamos evitar o trabalho enquanto pudermos. Essa é a teoria X. O homem é avesso ao trabalho e o evitará enquanto puder. Por isso, se você quiser conseguir os esforços dos indivíduos em nome dos objetivos de uma empresa, esse indivíduo precisa ser coagido, controlado, mandado, para que ele possa, através dos seus esforços, cumprir com os objetivos da organização. Essa é a primeira teoria, a teoria X. Portanto, esses indivíduos da teoria X, eles geralmente evitam grandes responsabilidades. Eles gostam que alguém ordene e eles mesmos façam, evitam responsabilidades, evitam grandes decisões. São pessoas muito mais, digamos assim, passivas dentro da organização, em que respondem aos objetivos da organização, mas por serem coagidas, por serem controladas. Mas temos outra teoria, que é a teoria Y. Segundo a teoria Y, as pessoas não seriam por natureza passivas. Pelo contrário, são ativas. Pessoas que buscam, pessoas que tomam decisões, pessoas que querem responsabilidades, pessoas que querem tomar decisões dentro da organização, participar do desenvolvimento da organização. Então, são duas teorias diferentes e, ao mesmo tempo, que se relacionam, que devem ser compreendidas na sua relação. Mas tudo isso para quê? Tudo isso para entender o papel da personalidade dentro das organizações.
E para se chegar à conclusão de que uma empresa precisa compreender essas teorias, porque tem dentro dela um capital humano valioso, mas esse capital humano, ele possui diversas pessoas com diferentes histórias, com diferentes traços, diferentes maneiras de pensar, e tudo isso deve equilibrar-se com os objetivos, com a visão, com a missão daquela empresa. E por isso eu quero fazer um breve resumo sobre o que nós tratamos acerca do impacto dos indivíduos nas organizações, impacto do comportamento individual nas organizações. Nós iniciamos tratando sobre a personalidade. Percebemos que a personalidade pode ser resumida em um conjunto de traços que nos formam enquanto pessoa, que nos formam enquanto indivíduos. E aí nós percebemos várias teorias, dentre elas a teoria que nós vimos psicodinâmica com Sigmund Freud, e aí percebemos o papel do inconsciente humano na formação da personalidade, falando do id, ego, superego, mas sempre com esse objetivo, mostrando que o inconsciente humano tem poder sobre a formação de nossa personalidade. Temos os traços da personalidade, a teoria dos traços da personalidade, e nessa teoria dos traços da personalidade, nós temos alguns traços que, de certa forma, vão desenhar um pouco o que a pessoa é, a sua identidade. Temos a extroversão, a agradabilidade, a estabilidade emocional, dentre outros traços, a abertura à experiência, traços importantes da personalidade. Temos a abordagem humanista com Carl Rogers, e nessa abordagem humanista nós temos a ideia de um ser humano sempre em um processo de vir a ser, de atualização constante. Temos a abordagem integrativa, e nessa abordagem integrativa nós temos a personalidade integrada com vários fatores, como a cognição, a imaginação, as fantasias, as emoções e assim por diante. Temos ainda que falar nas percepções, e nós tratamos das percepções como o olhar que temos sobre o mundo. Essas percepções são influenciadas por valores que nós temos enquanto pessoa e que influenciam a forma como nós enxergamos o mundo. Por isso, diante de determinada situação, seja na empresa ou na sociedade, cada pessoa vai ter uma resposta, vai ter uma reação, por causa das suas percepções de mundo. As nossas percepções de mundo são influenciadas pela nossa história, pela nossa experiência prévia. Ainda temos a motivação. O que afinal motiva um indivíduo a ficar em uma empresa, a trabalhar nessa empresa? Nós temos várias teorias. A abordagem clássica da administração científica de Taylor, que vai falar do aspecto do salário, da remuneração, do aspecto pecuniário, do dinheiro. Mas nós sabemos que não basta o aspecto do dinheiro, ou do salário, ou da remuneração para motivar uma pessoa. Ainda nós temos outras abordagens, como a de Abraham Maslow. E Abraham Maslow vai falar das necessidades fisiológicas, das necessidades de segurança, de proteção que nós temos, as necessidades sociais de inter-relação, de comunicação, as necessidades do ego, de reconhecimento, de ser valorizado, de receber feedback positivo, as necessidades de autorrealização. Quer dizer que, como seres humanos, como profissionais, nós precisamos nos realizar com aquilo que fazemos, com o trabalho, com a nossa atuação, com a nossa tarefa. E assim também nós percebemos outras teorias importantes na formação da personalidade. Dentre elas também a teoria de que aquilo que fazemos, a função que desempenhamos é importante e que o ambiente criado na organização precisa ajudar o comportamento dos indivíduos, criar um ambiente favorável para a sua realização. Portanto, quando falamos no comportamento individual e o impacto nas organizações, percebemos que é justamente isso. O comportamento organizacional é uma via de mão dupla, passa pelas organizações e pelos indivíduos. Por isso, leia, releia o seu tema, o texto de sua aula, e assim nós compreenderemos cada vez mais essas teorias. Um grande abraço, obrigada, bons estudos e até a próxima aula.